Dragão Autêntico, a análise do jogo Vitória Futebol Clube do Porto, jogo da nona jornada da Liga NOS, que culminou com um empate a zeros. É o segundo 0-0 fora de casas, contando com o jogo do Tondela e agora este em Setúbal para o Futebol Clube do Porto. De salientar a excelente atitude dos jogadores ao longo de todo o jogo, acho que isso nunca esteve em causa. Embora, do meu ponto de vista, o Futebol Clube do Porto tenha tido uma entrada menos conseguida, onde não estava a ser possível fazer jogo entre linhas, e se recorreu um bocadinho ao futebol direto, que só favoreceu o Vitória de Setúbal, que teve algum domínio no meio campo. Mas isso, a partir dos 15, 20 minutos no máximo, passou a haver um domínio completo do Porto, que rompeu as linhas do meio campo do Vitória e impôs uma dinâmica de jogo que levou à construção de jogadas de perigo. Houve a partir desse momento e sempre até ao final do jogo, embora com diferentes nuances, uma grande entreajuda, uma mobilidade grande dos jogadores, destaque sobretudo para as deambulações do Diogo Jota e do André Silva pelas laterais, a arrastar as marcações e a dar mais largura e profundidade ao jogo do Porto. Mesmo assim, eu continuo a pensar, é uma opinião muito, muito pessoal, que outro modelo serviria melhor as características dos nossos jogadores. Eu pegando até no que se falou na antevisão à partida, voltou a ser bloqueada a série de vitórias. Uma série importante que mais uma vez não está a ser conseguida, e isso de si é bastante preocupante. Agora, o Porto para mim fez um jogo com uma atitude muito séria de querer vencer, de querer mostrar o seu poder, e fê-lo pecando sobretudo na finalização e em alguma criação de oportunidades, mas mesmo assim creio que se criaram mais que oportunidades suficientes para marcar. Eu realço, por exemplo, os lances do Oliver isolado e depois na segunda parte o Diogo Jota de cabeça que cabeceia contra o guarda-redes do Vitória, que também foi referido por nós na antevisão como uma das mais-valias do Setúbal e de facto esteve muito bem a bloquear os lances do Porto. Eu creio que circulámos bem a bola e estivemos a dominar e a controlar a partida completamente durante os primeiros 70 minutos, na minha opinião. Não concordo que se tenha feito um jogo direito. Creio que o Porto até jogou bastante entre linhas e conseguiu com que o Setúbal se perdesse nas marcações e como tu disseste, o André Silva e o Diogo Jota de facto arrastaram também muito bem as marcações e creio que o Oliver entrou muito bem pelo meio, o Herrera entrou pelo meio. Mas creio que a divisão do jogo faz precisamente aos 70 minutos, porque nessa altura, quando precisamente o Herrera estava a piorar o pouco que bom tinha feito durante a partida, que foi de facto circular a bola, bascular o centro do jogo e até, pronto, dentro do seu estilo até bem, mas errando aqueles passes habituais inacreditáveis, não é? Que já fazem parte do jogo dele, mas nessa altura estava ainda mais errático e a partir das substituições do Nuno Espírito Santo, creio que aí se perdeu o controle do jogo, porque na minha opinião não ter lançado, por exemplo, o André acho que foi mau. Acho que se perdeu completamente o meio campo, porque se tirou o Oliver e o Herrera e depois ficou o Rubem Neves e o Danilo um bocado isolados. O Otávio era o terceiro médio, entre aspas. E depois há outro erro que eu aponto ao Nuno Espírito Santo, que é porventura não ter lançado ou não ter esperado para lançar o de Poitre no final do jogo para um eventual chuveirinho para acabar que o jogo iria acabar nesse sentido na área do Vitória. Não há dúvida que as oportunidades criaram-se e também o domínio foi grande do Porto. Pena foi que de facto houvesse um desperdício de tantas oportunidades. Do meu ponto de vista, o empate é um resultado injusto. Eu acho que nunca faltou atitude, aí estamos os dois de acordo. Não temos exatamente a mesma opinião relativamente ao percurso deste desafio, mas quanto à atitude, não há dúvida que nunca faltou atitude. E no final, até do meu ponto de vista, instalou-se uma coisa que eu acho muito boa, que foi uma revolta nos jogadores, que se viu isso no final, junto do árbitro, sempre sem deixarem de ter uma atitude de correção, mas tiveram também ali um bocadinho junto do árbitro também a fazer ver a razão da sua revolta. E do meu ponto de vista é uma revolta, uma boa revolta, porque a revolta que os jogadores do Porto têm que sentir é uma revolta que o futebol do Porto tem que sentir sempre, por querer mais e melhor. Por um lado,
do seu próprio jogo, mas também contra as injustiças. E eu creio que tu também vais falar nisso e nós depois também vamos referir a questão da arbitragem. Sim, sem dúvida, e foi uma questão marcante neste jogo. Para acabar um bocadinho só o que eu estava a dizer do Ruben e o Brahimi, creio que pouco acrescentaram. Acho que a leitura do jogo foi mal efetuada pelo treinador, porque acho que não era um jogo, se calhar, que estava a pedir propriamente uns jogadores com essas características, porque o jogo estava partido e o Porto tinha perdido aí o controle do jogo e do meio campo, e também perdeu a verticalidade que, por exemplo, o Diogo Jota estava a dar, e o perigo que ele conseguiu criar. Contrariamente aqui até ao André Silva, que não estou a dizer que ele deva ter saído, apenas é uma nota que acho que foi um jogo menos conseguido do André Silva, na minha opinião. Mas tivemos azar, o próprio Couceiro reconheceu isso, mas tivemos sempre por cima, e para culminar, como não podia deixar de ser, e precisamente de acordo a isso, ficou mais, de encontro ao que tu disseste, aliás, ficou mais um penalti por assinalar sobre o Otávio, onde se transformou um penalti num amarelo por simulação, aumentando para 8 jogos em 9 jornadas de prejuízo ao Porto, como temos referido em todas as análises de jogos para o campeonato, podem consultá-las a todas uma a uma, mas o pior não foi o penalti, e não é aqui que se... Eu ia referir isso precisamente, não foi só a questão do penalti, que podia ter sido um lance em que o árbitro ajuizou mal e não viu, ou achou que houve simulação, embora de facto as imagens sejam inequívocas, mas podia ter sido um falhanço também aceitável, porque é um lance em muitos no jogo. Sim, mas e esses em muitos, de facto, são faltas inacreditáveis, que eram marcadas, por exemplo, a favor do Setúbal, que nem existiam, e entradas de partir pernas do Vitória, que nem falta eram assinaladas, sobretudo a partir dos 70 minutos, que para ajudar a sacudir a pressão do Porto, o árbitro, também para acentuar e carregar ainda mais a liderança do nosso primeiro grande classificado, que está agora em confortáveis 5 pontos, onde até pode vir a perder à vontade ao Dragão, o árbitro fez o favor de acentuar essa injustiça e esses lances com uma dualidade de critérios inacreditáveis. Reparemos, por exemplo, no golo anulado ao Vitória, a única vez que a bola entrou na baliza. Esse lance parte, por exemplo, de uma falta não existente. E esse tipo de faltas, é aí que eu quero chegar, é que são tipos de faltas que por vezes parece que não têm importância nenhuma, não é um penalti, não é um fora de jogo, mas são lances que eventualmente dariam um golo. Esse golo que foi bem assinalado por fora de jogo, parte de uma falta, podem consultar, que ela não existe. Já estava no delírio e na invenção do árbitro, que essa falta é completamente ridícula. E isto do penalti, por exemplo, na jornada passada contra o Arouca, tivemos pelo menos um, se não 2 penaltis, mas pelo menos um escandaloso que não foi marcado. O Porto não precisou do jogo, não precisou desse penalti, não precisou, porque ganhou 3-0. Mas neste jogo, por exemplo, já fazia toda a diferença, porque o Porto viu-se a conquistar apenas um ponto, quando poderia ter conquistado 3, porque um penalti não foi marcado. Portanto, e isto é todos os jogos consecutivamente. Isto para mim este ano é o ano do outro colinho. Aqui há 2 anos tivemos o ano do colinho, a favorecer o clube que toda a gente sabe, mas este ano é o outro colinho. E o que é o outro colinho? É o favorecer todas as equipas que jogam contra o Futebol Clube do Porto, à exceção da primeira jornada do Rio Ave. Daí eu dizer 8 em 9, vamos contando, vamos chegar ao fim eventualmente para aí com 30 em 34, mas pronto, para já são 8 em 9. Está tudo nos eixos, portanto, mesmo o tempo de compensação foi ridículo novamente, porque só os nossos rivais é que têm direito a 6 minutos. Nós no máximo temos aí uns 4, como ontem foi, na primeira parte nem tivemos nada, onde só se jogaram 2, se tanto. Isto para dizer o quê? O Porto, claro que tem o campeonato comprometido, e isso é que é a maior preocupação, até porque o Benfica, que está em primeiro, ganha os jogos todos com a maior facilidade do mundo, está de sofá na liderança. Enquanto nós temos de suar e dar o litro também contra a sorte e contra estes erros de arbitragem que vão continuar sempre a prejudicar-nos, mas ainda assim eu quero dizer que só dependemos de nós, e esta nota tem de ficar. Não vamos desistir e vamos com tudo para o resto dos jogos do campeonato e lutar até ao fim, e eu acredito no título, acredito nesta equipa e nesta equipa técnica, porque viram-se sinais excelentes nos últimos jogos e sei que vamos continuar a evoluir, porque uma coisa, se o Porto tivesse feito outro jogo
como fez, por exemplo, em Tondela, ou como fez, por exemplo, em Leicester, ou contra o Clube Bruges mesmo, que durante 60 minutos teve aquela atitude apática, mas ontem não foi esse jogo, ontem foi aquele jogo que a bola não quis entrar, o árbitro também não deixou que ela entrasse. Portanto, eu acredito que há sinais para continuarmos otimistas, mesmo depois deste desaire proibitivo e comprometedor, mas acredito que ainda há sinais de que possamos acreditar nesta equipe. Eu estou completamente de acordo e eu retomo um bocadinho aquela minha ideia de há pouco de dizer que a boa revolta que se viu nos jogadores do Porto é uma revolta que os jogadores do Porto têm que sentir sempre. Por um lado, por querer mais e melhor para si próprios, e depois também contra as injustiças, mas também uma revolta pela ambição cada vez mais arraigada, que vai trazer conquistas. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Vê-se um espírito muito bom nos jogadores, que estão dispostos a perseguir o título e dando tudo por querer com um querer cada vez mais forte. Sentimos cada vez mais orgulho nesta equipa. Eu não tenho dúvidas que nesse aspecto há uma diferença substancial. A atitude faz toda a diferença. Relativamente, se me permitem também, eu gostava só de aqui fazer uma pequena referência às declarações do nosso treinador Nuno Espírito Santo. Ele disse que, relativamente ao seu plantel, quando afirmou que nem sempre foi a equipa o Porto nem sempre foi a equipa que queremos ser. E de facto o Porto não foi sempre a equipa que queremos ser. Mas o Nuno Espírito Santo não pode ficar só por aí. Ele tem também que referir, porque de facto aquilo que mais sobressaiu neste jogo foi a boa atitude dos jogadores. Isso tem que ser premiado. Este discurso, se calhar, ser feito no interior, porque o Porto quer sempre mais, quer sempre melhor. Isso está muito bem. Mas para o exterior o que se tem que passar digamos, uma imagem da equipa unida e solidária, que o tem sido de facto. Isto não é uma imagem distorcida, é uma imagem que corresponde à realidade. O Porto quer ganhar tudo contra tudo. O Porto tem que ganhar tudo e contra todos. E tem que ser sempre a Porto. De lamentar, já agora para concluir a minha observação relativamente às afirmações do nosso treinador, que o Nuno só se tem a referir à arbitragem na conferência e não na flash interview, porque pareceu-me evidente que já naquele momento havia razões para nos queixarmos da arbitragem, mesmo que porventura tivéssemos dúvidas quanto ao lance do penalti, mas houve muitos mais lances que foram óbvios e portanto não havia que hesitar quanto a isso. Seja como for, o seu foco, o Nuno quis, digamos, pôr o seu foco no futebol produzido pela sua equipa, mas também é preciso denunciar quando já chega de tanta trapacice. Aos jogadores do Porto, continuem a alimentar essa boa revolta, que não tenho dúvidas, vos vai levar às conquistas. Há qualidade e qualidade e categoria no vosso futebol não falta e no vosso jogo não falta. Quem sabe se que o que pareceu ser mau não seja, digamos, um motivo para catapultar decisivamente a equipa para a caminhada que vai levar ao título. É importante também que os jogadores do Porto não se esqueçam de guardar todas estas memórias. Não as percam. Não sejam amnésios. Lembrem-se sempre daquilo que vos está a acontecer. E guardem-nos sobretudo para os momentos decisivos, como por exemplo vai ser o momento em que vamos receber aqui o nosso rival no Dragão. E acrescento só, fazendo uma nota final, que o Porto só depende de si. Se o Nuno não diz isso e tem medo de dizer isso, o Porto vai ganhar os 2 jogos ao Benfica, tem de o fazer para ser campeão, só depende de si. Portanto, tem de ser nessa toada que tem que encarar o resto do campeonato. Está feita a análise desta partida. Estaremos de volta depois para a antevisão, o próximo jogo, também ele importante da Champions League, que ainda não é o Benfica, esse será assim no campeonato, mas contra o Clube Bruges. Obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, partilhem, façam gosto, deixem-nos os comentários que têm feito, ajudem-nos a evoluir, critiquem-nos à vontade. Estamos a crescer em visualizações, subscrições, tudo. Portanto, com a vossa ajuda, sei que poderemos crescer cada vez mais. Numa voz só de apoio ao nosso clube. Obrigado e até breve.